Vamos ler o nosso texto de Lucas capítulo 1, do versículo 29 ao 37. Lucas 1, do 29 ao 37. Vamos ler esta palavra e vamos orar nessa noite, dando graças a Deus por esses primeiros 6 meses desse ano de 2024 que se encerram no dia de hoje, 30 de junho. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor esteve conosco em cada um desses dias, nos guiando, e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. E estará conosco nos próximos 6 meses que vão aí encerrar esse ano de 2024, de julho até dezembro. Que a graça do Senhor seja cada vez mais superabundante na vida de cada um de vocês. E de todos que à distância nos acompanham, a graça do Senhor transborde aí na sua casa. Então leiamos juntos Lucas capítulo 1, 29 ao 37. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. Glória a Deus. O nosso tema de hoje é, diga, Reino Eterno. Aleluia. Aleluia. O reino de Deus é eterno. Por quê? Porque ele sempre foi uma realidade em toda a eternidade passada, continua sendo uma realidade hoje, na eternidade presente, nesse período que se chama tempo. O tempo é um pequeno período dentro de algo muito maior, que é a eternidade. Por isso que a Bíblia começa com as palavras no princípio. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse princípio é um ponto na eternidade, onde Deus iniciou um pequeno período chamado tempo. Esse pequeno período de tempo tem a duração aí marcada por Deus por alguns milênios. Muito curto esse tempo. E ele vai terminar lá naquele ponto que Jesus chamou de a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse tempo
todo está dentro de algo imensamente, infinitamente maior, que é a eternidade. E Deus reina desde toda a eternidade passada, Ele reina na eternidade presente, que é todo esse tempo, e Ele continuará reinando na eternidade futura, depois que esse tempo acabar. O reino de Deus é eterno. Aleluia. E neste reino, Deus é Rei eterno. Aleluia. Só existiu em toda a história da eternidade um sujeito, um único sujeito maligno que tentou inutilmente dar um golpe de estado e derrubar Deus do seu trono. Esse sujeitinho se chama Satanás. Como minha sogra o chamava, é o encardido. Então ele não teve mais lugar no céu para ele, e nem para os anjos que ele governava, liderava lá no céu. Eles decaíram com ele aí para a terra e contaminaram o coração dos homens. O contágio do pecado no coração dos homens tem um significado importante que nos faz ligar com o que nós pregamos hoje de manhã no Salmo 119. O que o pecado faz no coração do homem? O pecado faz com que o homem pense que quem reina sobre a vida dele é ele mesmo. Porque o que o diabo não conseguiu fazer no céu, que é tirar Deus do trono da sua glória, derrubar Deus do trono da sua glória, ele derrubou Deus do coração, do trono do coração dos homens. E deixou aí os homens reinando sobre suas vidas. Só que esse reino é falso. Esse reinado do homem sobre a sua própria vida é falso. Porque todo homem vai prestar contas da sua vida àquele que lhe deu essa vida. A vida não é sua, a vida não é nossa. A vida é de Deus e Ele vai prestar contas, vai querer prestar contas conosco do que fizemos com a vida que Ele deu. Se essa vida foi convertida e sujeita ao seu reino eterno, é céu. Se essa vida foi rebelde contra o reino de Deus, porque quis reinar sobre si mesmo, é condenação eterna. Vai pagar com a condenação eterna quem acha que é o seu próprio rei, quem acha que é o seu próprio dono da própria vida e que governa a própria vida. Porque o reino de Deus continua valendo para todo mundo. É reino eterno. E esse reino eterno é um reino de justiça, que concede salvação aos obedientes e justa condenação aos desobedientes. A carta magna desse reino, que é a palavra de Deus. O reino de Deus é um reino eterno. Repita essa frase: o reino de Deus é eterno. Todos os demais reinos da terra, governos da terra, tudo isso é palha levada pelo vento do tempo. O tempo passa como um vento, e assim vão passar todas as nações da terra. O Brasil vai passar, o Brasil vai acabar, graças a Deus.
todas as nações da terra vão acabar, porque o único reino eterno é o reino de Deus. O reino de Deus é a nação cujo Deus é o Senhor, citada no Salmo 33, versículo 12, que está escrito erroneamente nas Bíblias: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. A tradução correta é abençoada ou bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Essa nação do Salmo 33, 12, não é nenhuma nação da terra. Não é Israel, não é Brasil, não é Estados Unidos, nenhuma nação da terra. A nação cujo Deus é o Senhor é o povo que Ele escolheu para a sua herança. Como continua Salmo 33, 12: bendita a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que Ele escolheu para a sua herança. O povo que Deus escolheu para a sua herança é o povo citado por Paulo em Efésios 1, 4. Que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Essa nação se chama Reino de Deus, e Pedro chamou essa nação de Nação Santa, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa nação santa se chama Reino de Deus. Os eleitos de Deus, predestinados para a eterna salvação em Cristo Jesus, são os únicos cidadãos dessa nação. Pessoas que Deus escolheu dentre todas as nações da terra. Entre os eleitos de Deus, tem israelenses, tem brasileiros, tem norte-americanos, tem japoneses, tem mexicanos. Aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, e mesmo antes da fundação do mundo, já escreveu os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro é um livro completamente escrito, de capa a capa. Deus não está mais escrevendo nele, é um livro que já está acabado, foi acabado antes de Deus começar a criar. Deus já conheceu todos os seres humanos que viriam ao mundo, e dentre todos, Deus escolheu quais seriam os cidadãos do seu reino, os cidadãos da sua nação santa, os cidadãos do seu reino eterno. Aleluia. Bem claro. Hoje nós vamos pegar um texto que vai falar desse reino eterno. O arcanjo Gabriel fala para Maria desse reino eterno. Dentro desse texto que nós estamos, do versículo 29 ao 37, nós temos aí, diga, anúncio. Porque é o anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, trazendo o anúncio da mensagem de Deus para Maria, ok? Sobre o nascimento do Senhor Jesus. E hoje nós temos aqui dois versículos nesse texto, que é o 32 e o 33. O arcanjo Gabriel falando de Jesus para Maria, e dizendo que
Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha como o anjo Gabriel anunciou Jesus. É isso que faz um evangelizador, anunciar Jesus. Olha como ele anunciou Jesus para Maria. No versículo 31, que foi o da semana passada, ele disse qual é o nome dele. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Eu vim anunciar Jesus para você. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Aqui ele falou no futuro e nós podemos falar no presente. Diga, Jesus é grande. Primeira coisa, quando o anjo Gabriel disse para Maria, este será grande, nós agora, como igreja de Jesus, já podemos dizer no presente. De novo, diga, Jesus é grande. Primeiro ponto que ele anuncia aqui, depois de anunciar o nome de Jesus, ele anuncia uma qualidade de Jesus, a sua magnificência, a sua grandeza. Jesus é grande. Aleluia. Salmo 48 está escrito na primeira frase. Repita depois de mim: grande é o Senhor. Nós até cantamos aqui, né? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Esse cântico é o Salmo 48. Só o Senhor é grande. Aleluia. Outra coisa que o diabo semeou no coração do homem ao levar a humanidade toda ao pecado foi semear no homem, semear no homem a megalomania, a mania de grandeza, o desejo de ser grande. O diabo queria ser maior do que Deus, ele via que lá no céu, o diabo viu que Deus era grande, e se encheu de inveja, porque ele queria aquela grandeza para si, e por isso Deus o expulsou do céu. E aqui na terra, ele conseguiu infectar a humanidade na sua origem, com essa semente maligna, que queima dentro do coração dos seres humanos. Todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser forte, todo mundo quer ser poderoso, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser dominante, todo mundo quer estar empoderado aí nessa terra. Homens querem estar empoderados, mulheres querem estar empoderadas, jovens querem estar empoderados. Está todo mundo debaixo do que se chama de a síndrome de Lúcifer. Todos contaminados por Satanás, querendo ser grandes. E a palavra de Deus confronta isso dizendo: grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor. O Pai é grande, Jesus é grande, o Espírito Santo é grande, Deus é grande. Eu não sou nada, você não é nada. Quando Deus falou com Israel no Antigo Testamento, uma das coisas que ele chamava Israel era pelo nome de Jacó, porque Jacó, que teve o nome mudado para Israel, ficou sendo o nome da nação. Uma vez Deus falou através do profeta Isaías com a nação de Israel, chamando assim de Jacó.
Você é um vermezinho. Vermezinho. Você é um vermezinho. Viu? Você é um vermezinho. Diga para a pessoa do seu lado aí, você é um vermezinho. E você ainda fica querendo ser um vermezinho simpático, né? Um vermezinho mais enfeitado, um vermezinho mais bonito, né? Um vermezinho com cílios novos, um vermezinho com botox, um vermezinho mais ajustado. Você é um vermezinho. Somos pó, irmãos. Pó. Deixa o Espírito de Deus arrancar de dentro da sua alma essa ideia maligna que o diabo colocou aí dentro, de que você tem que ser grande. Eu não tenho que ser grande. Grande é o Senhor, e isso me basta. Basta para você que o Senhor seja grande? Quem quis ser grande foi o diabo. Uma vez alguém perguntou para mim numa sala de aula, perguntou assim: pastor, o que o senhor acha? Na minha igreja teve um congresso esse fim de semana, né? E o pastor apresentou o pregador que veio pregar, né, como um grande servo de Deus. Eu quero apresentar para vocês aqui o grande servo de Deus, fulano de tal. O que o senhor acha disso, pastor? O meu aluno já achou que soou errado, soou mal na orelha dele esse negócio, grande servo de Deus. Eu falei: bom, se é servo não é grande. Agora, se é grande não é servo. Se é servo não é grande, porque grande é o Senhor do servo e não o servo. Mas se está sendo chamado de grande aí, é porque não é servo de Deus, é servo de Satanás, que quis ser grande. Tem muito servo de Satanás por aí com título de pastor, reconhecidos como grandes homens de Deus. Nicodemos era reconhecido como um grande homem de Deus. E Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Jesus, sendo grande, veio nos ensinar a ser pequenos. Veio nos ensinar a ser pequenos. Por isso ele disse em Mateus 11: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Os megalomaníacos, eles querem aprender de Jesus fazer milagres, porque isso torna eles grandes personagens, torna eles famosos. Jesus não mandou aprender isso, ele mandou aprender a ser mansos e humildes de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus não veio ensinar ninguém a ser grande. Ele é grande, mas ele veio nos ensinar a ser pequenos. E ele diz para nós assim, ó: não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino. Aleluia. Glória a Deus. Pequenos dizem aleluia, irmãos. Pequenos dizem glória a Deus. Os que se calam é porque querem dizer glória. Eu queria que a glória fosse para mim. Ah, estou decepcionado. Ah, estou frustrado. A glória é só dele. Somos pequenos. Ele é grande.
Ele é grande. Então, versículo 31, Gabriel anuncia o nome dele, Jesus. Versículo 32, a primeira coisa que diz que diga, Jesus é grande. Segunda coisa, diga aí, Jesus é o Filho do Altíssimo. Aleluia. O Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Amados, que coisa impressionante. Anos atrás, quando eu ainda era solteiro, eu estava fazendo missões aí pelo Brasil. Numa das minhas missões, eu estive no Maranhão, na casa de um homem que era o grão-mestre da maçonaria, e era um dos homens mais ricos daquele lugar. A mulher dele e os filhos, que eram um casal, um rapaz e uma moça, eles foram convertidos a Jesus. E convertidos, eles pediram que eu fosse pregar lá, né, na casa deles, lá, né, para o pai deles, né, para o esposo. E eu fui lá, preguei, ele me ouviu com toda a educação, me ouviu, muito educado, super educado, me ouviu em tudo que eu preguei. E depois ele falou assim: olha, você pregou muito bem, você falou muito bem, você tem uma ótima oratória, me elogiou, tem uma ótima oratória, você falou muito bem, mas eu não acredito em nada disso e eu nunca vou acreditar, tá? Em primeiro lugar, Deus não tem filho, eu não acredito que Deus tenha filho, Deus não tem filho, Deus não se casou. Falou para mim com essas palavras: Deus não tem filho, Deus não se casou, de onde veio esse filho? E esse homem não converteu mesmo, né? Dureza de coração. Mas quando a pessoa está dura de coração, é porque Deus endurece a quem Ele quiser. Naquela época eu não sabia direito disso. Deus endurece a quem Ele quiser, porque Deus resiste aos soberbos, Ele dá graça aos humildes. É por isso que tem que aprender a ser pequeno, porque quem é grande demais, quem se torna aí um grão-mestre, eu falei, não entendo como pode ser mestre se é um grão. É um grão-mestre, um grande mestre, né? Grão-mestre. E não é nada a não ser um servo do diabo. Mas ele disse uma coisa muito interessante. Dentro do modo humano de pensar, dentro da mente humana, o que é isso mesmo? Que é Deus ter um filho. Um filho. Um filho, as palavras técnicas e teológicas são essas aqui: filho gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Um filho gerado eternamente no seio do Pai, como o apóstolo João escreveu no início do seu evangelho, Evangelho segundo João. O Deus unigênito que está no seio do Pai, gerado, mas não teve concepção. Isso é mistério. Geração sem concepção, geração eterna. Em todo tempo eterno, em toda a eternidade que Deus é Deus, Ele gera um filho sem ter um princípio dessa geração. Jesus não é uma criação, gerado, não criado, consubstancial, da mesma substância do Pai, ou seja, da mesma essência divina do Pai. Jesus é Deus. Quando diz aqui, Ele é o Filho do Altíssimo, significa que Ele é Deus. Diga, Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Diga, Jesus é Deus.
Olha como a pregação do Evangelho traz elementos misteriosos e incompreensíveis pela razão humana, pela mente humana, e isso só entra na nossa mente por obra do Espírito Santo. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, três pessoas diferentes formam um só Deus. Em essência, um único Deus. E um dos títulos de Jesus aí, no meio, no centro da Trindade, é Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo. Olha a impressão de outro pagão, de outro ímpio, Nabucodonosor, quando os três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha, amarrados. Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele vê 4 homens soltos, andando livremente dentro da fornalha. Os 3 primeiros, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas o quarto, nas palavras do ímpio, nas palavras do Nabucodonosor, ele tem o aspecto do filho dos deuses, como se fosse um filho de um Deus, um filho de um Deus. Isso é a visão de um homem que não era convertido, e de fato era Jesus ali dentro da fornalha, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, andando com eles dentro da fornalha. Ele é o Filho do Altíssimo. A fornalha representa o mundo que jaz no maligno. Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias e Misael, seus nomes hebraicos, representam a nós. Enquanto andamos aqui no meio da fornalha desse mundo, Jesus anda conosco. O Filho do Altíssimo anda conosco. O Filho de Deus anda conosco. Como as chamas não queimaram nenhum fio de cabelo dos 3 jovens de Deus que ali estavam, nenhuma influência desse mundo atingirá os eleitos de Deus. Porque Jesus anda com eles no meio da fornalha. O Filho do Altíssimo está conosco. Essa reunião aqui é em honra ao Filho do Altíssimo. O Filho do Altíssimo está aqui, agora, conosco nessa reunião. Os seus olhos, como João viu na ilha de Pátimos, são como chamas de fogo. Os olhos de Jesus estão olhando para dentro de você agora. Ele vê tudo aí dentro de você nesse momento. E Ele pode mudar tudo aí dentro de você nesse momento. Ele é o Filho do Altíssimo. É assim que o anjo Gabriel está anunciando Jesus. Aleluia. O nome dele é Jesus. Diga, Jesus é grande. Diga, Jesus é o Filho do Altíssimo. Terceira coisa que o arcanjo Gabriel fala para Maria, que Deus, o que é o Altíssimo, que é o Pai, e que é o Senhor, Deus o Senhor, diga, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Davi é chamado aqui de o pai de Jesus, porque Davi é um dos ascendentes de Jesus. Jesus é descendente de Davi, descendente de Abraão, descendente de Davi, descendente de Salomão. Toda a linhagem de Jesus está bem escrita
no início do Evangelho segundo Mateus, na genealogia de Jesus. Então, ele é chamado aqui de filho de Davi, Davi seu pai. Então, Abraão, Abraão, pai de Jesus, Davi, pai de Jesus, pai terreno, genealogia terrena. Eles são pais da natureza humana de Jesus, não da natureza divina de Jesus, o Filho do Altíssimo, mas na natureza humana, Jesus feito homem. O trono de Davi não existia mais, quando o anjo Gabriel disse essas palavras aqui, o trono de Davi não existia mais há mais de 600 anos. O trono de Davi foi a monarquia em Israel, que Israel não entendeu. Por quê? Porque primeiro Israel só teve uma monarquia porque eles se separaram de Deus. Todas as pessoas que se dizem crentes, que se dizem de Deus e querem um presidente aqui na terra, é porque elas se separaram de Deus. Porque quem não se separa de Deus, o seu presidente é Deus, o seu rei é Deus, o seu governante é Deus, o seu governador é Deus. Quem é de Deus, o seu reino não é o Brasil. Quem é de Deus, o seu reino é o reino de Deus. E Deus está sentado no seu trono. Quando o povo de Israel pediu para Samuel que queria um rei, Samuel ficou triste, porque entendeu o que estava acontecendo. Esse povo se afastou de Deus. E o próprio Deus falou com Samuel dizendo: não fica triste não, Samuel. Não é a ti que eles rejeitam, é a mim que eles rejeitam. Concede um rei para eles, dá o que eles querem, dá um rei para eles aí, e eles vão ver o que vai ser isso. A monarquia em Israel foi o destroçamento total de Israel como nação. Primeiro começou com um reino unido, o reino de Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, o reino foi dividido, a nação ficou dividida entre dois reinos. E Jesus disse que um reino dividido não subsiste. O reino do norte ficou com o nome de Israel, reino do sul ficou com o nome de Judá, e daí vem o nome de judeus por causa de Judá. O reino do norte foi destruído no cativeiro assírico, e o reino do sul foi exterminado no cativeiro babilônico. Nunca mais Israel teve um rei, nunca mais teve uma monarquia. Quando o anjo Gabriel disse para Maria que Deus, o Senhor, Deus Pai, daria a Jesus o trono de Davi, é o trono espiritual e não o trono terreno. Não o trono político, econômico, geográfico. Não uma nação geopolítica, mas uma nação espiritual, o reino de Deus. Ele será rei no reino de Deus. O trono que Deus prometeu a Davi, lição de casa para você ler segundo livro de Samuel, capítulo 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, Deus prometeu a Davi que um dos seus descendentes seria assentado no trono, e o seu reino durará para sempre. Versículo 33, repita depois de mim: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Leia.
A casa de Jacó aqui e o trono de Davi aqui são expressões tipológicas representando uma só coisa: o reino de Deus. O trono prometido a Davi não é fazer de Israel mais uma nação de Deus, não. É o reino de Deus. E no reino de Deus, Jesus já foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Por isso que o apóstolo Paulo passou a chamar o reino de Deus de reino do Filho. Reino do Filho do amor de Deus. Colossenses 1, 13 e 14. Ele, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. O reino de Deus passou a ser o reino do Filho, o reino de Cristo, o reino eterno de Deus, e que o diabo, por inveja, quis ocupar lugar no trono. Agora o diabo tem ainda mais inveja, porque Deus falou para o seu filho, cumprindo a profecia que ele havia dado para Davi, no Salmo 110, versículo 1. Vem cá, meu filho. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Deixa Satanás dar uma olhada nisso. Assenta aqui à minha direita. O diabo se rói de inveja de Jesus, porque Jesus é o Filho do Altíssimo, assentado à destra do Pai, reinando no reino eterno de Deus. Jesus é Rei eterno. Jesus é Rei eterno. Olha a impressão de outro pagão. Falei para você de dois pagãos aqui, né? O grão-mestre da maçonaria que eu preguei lá no Maranhão, do Nabucodonosor. Outro pagão, outro ímpio, Pôncio Pilatos, que como governador da Judéia pelo Império Romano, viu que Jesus não tinha crime nenhum nem para ser preso, muito menos para ser condenado ao pior tipo de morte, que era a crucificação. Mas como ele se viu pressionado pelos religiosos na política, esses religiosos na política são instrumentos de Satanás para pressionar políticos, não são instrumentos de Deus. Instrumentos de Deus não se sujam com essa porcaria chamada política. Filhos de Deus não se envolvem com essa droga horripilante chamada política. Os que se envolvem é porque já se desviaram de Deus, se desviaram de Jesus, se desviaram da palavra, e sofrem consequências disso. Porque o diabo começa a dominar na casa deles, no casamento deles, na vida deles. Porque entrou para a política, entrou para o reino de Satanás e não para o de Deus. O reino de Deus é o de Jesus. Jesus, que diante desse governador, Pôncio Pilatos, declarou: o meu reino não é deste mundo. Esse é o mesmo reino que o Pai nos deu. Não temais, pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Aleluia. Esse ano de política no Brasil,
Eu te exorto e te admoesto em nome do Senhor Jesus Cristo, não se envolva com essa porcaria. Em nome de Jesus. Bem claro? Quem é o pastor Edivaldo para dizer isso? Eu me envolvo porque eu quero me envolver. Vá para o inferno com o diabo. Eu não estou nem aí para você. Se você quer se envolver com isso, se envolva. Como pastor, eu estou lhe dando o conselho correto, de acordo com a palavra de Deus e com o verdadeiro Rei, que se chama Jesus Cristo, o grande, o Filho do Altíssimo, e que reina para sempre, porque Deus assim o entronizou. Ele é o meu Rei. Ele é o meu Rei. É o seu? É o seu? É o seu Rei? É Ele que está governando a sua vida? É Ele que está governando o seu casamento? É Ele que está governando a sua casa? É Ele que está governando os seus filhos? É Ele que está governando a sua família? Então Ele é o seu Rei. E esse Rei é insubstituível. Ninguém dá golpe de estado em Jesus no coração dos eleitos. Jesus é o único Rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando Pilatos se viu pressionado por esses religiosos satânicos, ele viu como político que não tinha saída e lavou as mãos. E entregou Jesus para ser crucificado, mas deu uma ordem. Eu quero que fique bem claro, que eu escrevi aí numa placa, que eu mandei escrever numa placa, em 3 línguas para todo mundo entender: no aramaico, que é a língua mais popular, no grego, que é a língua mais comercial, e no latim, que é a língua oficial do Império Romano. Que esse homem aí é Jesus Nazareno, o Rei dos judeus. Jesus Nazareno, Ele é o Rei. Os sacerdotes judeus ficaram loucos com essa placa que Pilatos mandou escrever, e mandou falar para Pilatos: o que é isso? Não coloca isso nessa placa não, coloca uma placa diferente, coloca assim: esse homem se dizia ser o Rei dos judeus. E Pilatos, bem feito, respondeu para ele assim: o que eu escrevi, escrevi. É isso que vai ficar. Ele é Rei. O ímpio reconheceu que Ele é Rei. Os religiosos negaram completamente Jesus. O ímpio reconheceu que Ele é Rei. Como já havia acontecido no seu nascimento. No seu nascimento, os religiosos que moravam em toda a região da Judéia, onde estava também a cidade de Belém, onde Jesus nasceu, e eles tinham na mão e liam nas sinagogas os 39 livros do Antigo Testamento, incluindo o livro do profeta Miqueias, profetizando sobre Jerusalém, profetizando sobre a pequena cidade de Belém, e dizendo: e tu, Belém Efrata, não és de modo nenhum a menor das cidades de Israel, de Judá, porque de ti nascerá o Rei. De ti nascerá o Rei. O povo que estava ali não reconheceu, nem pensou em nada disso. Estavam cegos para essa realidade. Aí sabe o que Deus fez? Olha, outro exemplo de paganismo. Deus trouxe, numa viagem de mais ou menos 5.000 quilômetros, uma caravana de reis magos. A Bíblia não diz que os reis magos eram 3 não, hein? Ela não fala o número dos reis, nem o nome deles.
3 homens nunca viajavam sozinho em caravanas, ainda mais atravessando todo o deserto da Arábia. Eles vinham em caravanas, muita gente, muitas coisas, e trouxeram presentes, porque eles eram, olha só, eles eram astrólogos, eles eram leitores das estrelas, eles faziam os mapas estelares, o que para Deus, isso de acordo com a palavra de Deus, horóscopo, nós não somos seguidores de horóscopos, hein? Hoje em dia tem crente aí dizendo assim, qual é o seu signo? Nós não temos horóscopos, mas esses homens eram astrólogos, como os que fazem os mapas estelares aí, horóscopos, essas coisas todas. Eram ímpios, eram pagãos, que viajaram de longe, numa viagem sacrificante, 5.000 quilômetros atravessando desertos, de oásis em oásis, até chegar em Belém da Judeia, onde Jesus havia acabado de nascer. E eles disseram, viemos aqui porque os astros nos guiaram, dizendo que não era uma estrela, não, estrela de Belém, não, eram os astros nos guiaram, mostrando que está nascendo aqui nessa cidade hoje um rei, e nós viemos saudar esse rei, nós viemos prestar homenagens a esse rei. Ímpios, pagãos de longa distância vieram porque nasceu ali um rei, e os religiosos que moravam ali nem ideia disso faziam, porque estavam afastados de Deus. Religioso é o pior tipo de gente que existe na face da terra, porque se dizem conhecedores de Deus e não conhecem nada. São piores do que os pagãos, piores do que os ímpios. Nós ouvimos dizer que hoje nasce aqui o rei, e viemos homenageá-lo. Foi por isso que Jesus disse para religiosos: muitos virão do Oriente e do Ocidente e entrarão no reino do meu Pai. E vocês, que eram chamados povo de Deus, afastados, lançados fora. Porque vocês ficaram cegos com a sua religiosidade e não enxergaram mais o Senhor. Antes de Maria receber o milagre único de conceber por obra do Espírito Santo, Jesus, o Filho de Deus, o anjo Gabriel foi enviado para anunciar quem é esse que ela vai conceber. O nome dele é Jesus. Ele é grande, ele é o Filho do Deus Altíssimo, e ele reinará para sempre no reino eterno do Pai. Jesus é Rei eterno. Aleluia. Esse é o meu Rei.